Olá, bem-vindos ao Desmorto! E hoje vamos falar um pouco de teorias sobre o universo dos quadrinhos, e mais especificamente sobre dois personagens, o Magneto e o Professor X dos X-Men. Vamos analisar e responder a seguinte questão: por que o Professor Xavier não consegue ler a mente do Magneto? E antes de começarmos, já peço para você deixar o seu joinha e também assinar o nosso canal para mais conteúdos. Existe um meme na internet que justamente questiona isso. Por que o Professor Xavier consegue ler a mente do Wolverine, que tem um crânio de adamantium, e não consegue ler a mente do Magneto, que só tem um capacete de metal? Bom, vamos tentar teorizar um pouco sobre isso e tentar responder essa questão. Porém, um pequeno aviso antes da gente começar. Eu não sou um grande leitor de X-Men, mas eu já acompanhei todos os filmes, já vi várias animações, já li muitos quadrinhos do X-Men, mas atualmente eu não acompanho tanto assim. Então, se por acaso isso já foi respondido nos quadrinhos, eu peço desculpas e use os comentários aí para me indicar onde que eu errei e quem sabe eu fiz uma teoria que é cânone. Então, vamos lá. Então, considerando os filmes da Fox, fica extremamente determinado que o Magneto ajudou muito na elaboração do cérebro. E o cérebro, para quem não lembra, é um equipamento gigante que amplia, auxilia no poder do Professor Xavier. Então, se o Magneto ele sabe, ele ajudou na elaboração de uma ferramenta que vai ampliar muito o poder do Professor Xavier, então provavelmente ele sabe, em teoria, como pode estar bloqueando esse mesmo poder. Com esse conhecimento e ainda tendo poder sobre o eletromagnetismo, o Magneto ele pode pensar em fazer alguma coisa justamente para impedir que o seu amigo, até então, possa ler sua mente. Então, o Magneto ele sabe que o eletromagnetismo ele interfere de alguma maneira com o poder do Professor Xavier, ampliando ou bloqueando. Então, com esse conhecimento e usando o capacete como uma ferramenta, um conduíte para amplificar o seu próprio poder, o Magneto consegue bloquear o poder do Professor Xavier. E perceba que não tem nenhum outro personagem que pensou, vou pegar o capacete vou pegar o capacete do Magneto e vou ficar invencível contra o Xavier. Não, ninguém pensou em fazer isso. Nenhum outro personagem pega o capacete do Magneto e está livre de poderes psíquicos. Então fica claro que o capacete só funciona com o próprio Magneto, justamente por causa do poder que ele tem sobre o magnetismo e também o conhecimento que ele tem. Porque vamos considerar que tem outro personagem que também tenha poderes magnéticos. Se não me engano, tem um chamado Polaris, no próprio universo Marvel. Se ele não consegue bloquear os poderes do Professor Xavier em relação a controle e leitura, muito provavelmente que um outro fator que está faltando para justamente fazer esse bloqueio é o conhecimento de como a mente, como o poder do Professor Xavier funciona e justamente como, se ele sabe como funciona, então ele saberia como bloquear. Então, se a gente pegar qualquer outro personagem e colocar o capacete do Magneto, o Professor Xavier ainda assim vai conseguir ler e controlar a mente dele. É por esse motivo que o Wolverine, mesmo tendo um crânio de adamantium, que no caso é um metal também, ainda fica suscetível ao controle e à leitura mental do Professor Xavier. Ou seja, somente o Magneto, com o seu capacete e seu poder de magnetismo, consegue bloquear os poderes do Professor X. Porém, se a gente começar a pensar um pouco em umas animações antigas, a gente vai lembrar de um outro personagem que usa um capacete de metal e consegue bloquear o poder do do Professor Xavier. E esse personagem seria o Fanático. Será então que o Fanático também tem poder de eletromagnetismo e consegue, com isso, bloquear o poder do Professor Xavier? Não. O Fanático ele é um ponto bem fora da curva. Ele, mesmo fazendo parte das histórias dos X-Men, ele não utiliza o poder mutante. Não é o fator, não é o gene X, não é por ser mutante que ele é tão forte e tal. Na verdade, a fonte do poder dele é uma possessão mágica, uma possessão demoníaca, uma entidade que lhe fornece esse tipo de poder. Então não tem totalmente a ver com o fator mutante dele. Então, magia já é uma coisa que já foge totalmente dessa questão de fatos e teorias, porque já magia pode tudo. Mas vamos tentar explicar um pouco. O Fanático ele usa esse capacete aparentemente não só porque ele quer usar o capacete.
aparentemente ele já é uma vestimenta necessária para utilizar o poder. Tanto é que nos quadrinhos, o personagem Colossus, ele já usou esse poder do fanático e também utilizou o capacete. Então dá para imaginar que esse poder mágico, ele exige, ou pelo menos ele necessita de um capacete para ser utilizado melhor. E com isso, bloquear também os poderes psíquicos contra ele. Então, o fanático, ele não necessariamente é o capacete que bloqueia o poder do professor Xavier contra ele. Pode até ajudar, porém o que realmente está bloqueando, está impedindo o professor X de controlá-lo e ler a mente dele é a magia. Mas voltemos ao próprio Magneto. Vamos tentar imaginar numa situação onde ele esteja desmaiado ou esteja dormindo. Será que se o professor X quiser atacá-lo mentalmente, ele consegue? Novamente, lembrando, abrindo esse parênteses, que se isso já ocorreu nos quadrinhos em alguma outra mídia, como cinema ou animação, eu peço desculpas que eu não conheço. Então, novamente, se você lembra de um caso assim, deixe os comentários indicando de onde que veio. Mas vamos considerar que isso não aconteceu e tentar imaginar o que poderia acontecer. Bom, a princípio eu acredito que o Magneto ainda ficaria protegido. E para isso eu vou lembrar de um outro personagem de uma outra editora que tem uma explicação talvez um pouco, não vou dizer similar, mas assim que pode estar influenciando o que eu vou dizer, que é o Superman. O Superman, ele é extremamente forte e extremamente, podemos dizer assim, invulnerável. Ele leva muita pancada, ele leva muito poder de fogo contra ele e não acontece nada. Porém, eventualmente, ele encontra um personagem, um oponente muito forte e que chega até quase derrotá-lo ou de fato derrotá-lo, como o Apocalipse. E se a gente pegar justamente esse exemplo, o Apocalipse e contra o Superman, eles lutam muito e até chega a machucar bastante o Superman em vários pontos da batalha, mas a roupa dele ainda está inteira. A roupa do Superman pode estar com um rasguinho ou outro assim, mas ainda está íntegra. Então, se a gente for imaginar como assim, o Superman ele é invulnerável, mas a roupa dele não é. Assim, é claro que a gente não está considerando essas novas versões do Superman que colocam que a roupa dele é de origem kryptoniana, de origem alienígena. Nos quadrinhos surgiu nos Novos 52 essa questão da roupa ela ser alienígena, vindo de Krypton. E também no filme do Zack Snyder, O Homem de Aço, também a roupa ele é própria dos kryptonianos, então por esse motivo ela aguentaria mais porrada. Mas vamos lembrar de histórias mais antigas e também acredito que até histórias novas que talvez tentam ter essa versão, essa origem mais clássica, onde a roupa do Superman ela é uma roupa feita na própria Terra, é uma roupa que foi teoricamente de algodão, é uma roupa normal. Então por que ele, por exemplo, levando um monte de porrada, a roupa dele não se desintegra e ele acaba ficando até nu? Então, existia uma explicação dessa época que dizia o seguinte, que o Superman ele é invulnerável no sentido assim, de que ele aguenta muita porrada e ele tem uma pequena aura assim que também projeta para a roupa que esteja colada nele. Então, por esse motivo, quando ele recebe um tiro, por exemplo, essa pequena aura protege a roupa também. Então, por isso que ela não se desfaz quando ele recebe tiros ou recebe vários tipos de danos contra ele. É claro que é uma explicação meio capenga, mas era o que era dito antigamente. E a gente tentando trazer um pouco isso para a questão do Magneto, o Magneto, se ele estiver inconsciente, as funções cerebrais deles ainda vão estar ativas. E muito provavelmente o poder mutante dele, que é sobre o eletromagnetismo, vai estar ativo também. Ele não vai perder o poder porque ele está inconsciente. Então, provavelmente esse pequeno poder magnético que ele tem, que é latente, ainda vai funcionar com o capacete dele. Então, provavelmente esse poder latente que ele tem, e além do conhecimento que ele tinha, que já fica uma memória muscular que chama, assim, que a pessoa não precisa pensar em fazer uma coisa, mas ela já fez tanto aquilo lá que ela já faz de forma automática, então essa memória muscular talvez influencie também na questão do Xavier tentar atacar ele enquanto ele está inconsciente e não conseguir, porque ele tem essa proteção assim latente dele que vai impedir a leitura e o controle mental. Lembrando novamente que às vezes tem um quadrinho, tem alguma coisa que ele está inconsciente, o professor Xavier consegue fazer tudo com ele, mas vamos considerar que ele não conseguisse.
Se ele não conseguisse, acredito que um motivo plausível seria esse que eu estou colocando, que seria que mesmo ele inconsciente, ele ainda tem um poder latente dele que ainda continua funcionando mesmo ele dormindo ou inconsciente. Então é isso. A gente falou do Xavier, que não consegue ler a lente do Magneto, e o motivo disso acontecer não é simplesmente o capacete que é de metal e com isso bloqueia. Não. O capacete muito provavelmente é uma ferramenta que auxilia, mas o que bloqueia realmente é o poder eletromagnético do próprio Magneto. Então, o Magneto, com o seu poder de magnetismo, consegue interferir com o poder do professor Xavier e com isso ele não ser controlado, não ter sua mente lida. Mas diga você tem alguma outra teoria que explica por que o professor Xavier consegue ler a mente do Wolverine e não consegue do Magneto? Deixe seus comentários aí falando, vamos discutir sobre isso aí. E lembrando que caso ainda não tenha feito, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até um próximo vídeo e até mais.